galera, começando mais um Money Cash aqui, eu sou Carol Pfeiffer e hoje especial junto com o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, então ao meu lado também está Andressa. Fala Andressa, tudo bem aí? Tudo bem, galera? E hoje a nossa convidada também, Mega Ultra Blaster especial, acabou de participar do festival, seja muito bem-vinda, Ana Clara. Muito obrigada, Carol, um prazer estar aqui. Bom, começa contando o que você falou no festival aqui, né? Porque a gente tá falando de um festival que já acontece há 47 anos, Andressa? 47 anos, mega tradicional, mas que é a primeira vez que passou por uma situação tão, né, assim, de ter que pivotar totalmente o formato. Óbvio, na pandemia a gente vivenciou isso, mas eu acho que não com tanta tragédia também envolvida. Conta o que você trouxe de tema. Bom, primeiro de tudo que eu também agradeço de novo o convite de estar aqui. Foi uma oportunidade muito bacana, eu participei do painel junto com a Dani Matos da Indique Uma Preta, e a gente falou de formas diferentes de provocar a mudança. Aí a gente pôde compartilhar um pouquinho, cada uma compartilhou a sua trajetória, né? Ela como criou a Indique e eu como criei a Sondere, que é uma consultoria de acessibilidade criativa, né, voltada para consumo. Então, o nosso trabalho é fazer com que pessoas com deficiência sejam reconhecidas, atendidas e representadas como consumidoras em campanhas, né, ou no desenvolvimento de produtos, de serviços, de eventos, experiências. Inclusive, a gente também tem uma enorme alegria de estar como parceira do evento também, fornecendo acessibilidade com interpretação de Libras no palco principal. Inclusive, a Ana já deixou como sugestão para o Money Cash que por que não ter acessibilidade no... Aí eu vou te dizer que, inclusive, foi um investimento no Shark Tank Brasil, a do Libras, e que é interessantíssimo, né? A gente conectou com eles. Já tem algumas iniciativas, eu lembro muito do Manolo provocando nesse tema, porque a galera vai para a inteligência, por exemplo, né? Até para a tecnologia e etc. E ele me provocando a respeito de como aquilo não era traduzido da maneira correta. E que mais causava um mal-estar, inclusive, do que aproximava, muitas vezes. Então, ou seja, não é só fazer por fazer, né? Mas fazer bem feito. E eu gosto muito. Eu até brinquei com o Manolo, eu falei assim, Manolo, você perde quantos quilos quando você faz uma interpretação? Toda vez que você vê uma interpretação de livros, e ele faz com tanta vontade, é muito bacana da gente ver isso também. Não, com certeza. E quando a gente fala de recursos de acessibilidade, né, principalmente acessibilidade comunicacional, a gente fala bastante de Libras, mas vale lembrar também que tem audiodescrição e tem legendas, né, que são recursos, né, principalmente a Libras e a legenda, que são recursos complementares, porque nem toda pessoa surda utiliza Libras, né? Tem pessoas que fazem leitura labial, são implantadas e utilizam português. Falando que diminuiu muito o número de surdos que sabem Libras também. Que eles estavam, tipo, aumentando muito o número por causa dos vídeos de legenda e etc., que acabavam não utilizando muito no dia a dia, e daí perde um pouco da prática, digamos assim. Olha, não tinha recebido ainda essa informação, né? Até porque acho que para a produção de conteúdo digital, a utilização da legenda acaba acontecendo com mais frequência, exatamente também por ser, né, um recurso mais nativo. Pode ser ali com o próprio texto ou algum aplicativo. E quando a gente vai falar de Libras, precisa, né, então ter minimamente ali uma estrutura, ou então ter um profissional junto com você, se for na vertical, se for na horizontal, enfim, pensar em formatos, né, que façam sentido, né, com a plataforma e com a mensagem. Mas sempre, né, a presença do profissional de interpretação de Libras é essencial para garantir que a informação chegue, né, com qualidade, né, em todo esse público também. E como que você começou, né? Em que momento da sua vida você se conectou? Porque, assim, é um empreendedorismo também. A gente tem que lembrar que empreendedorismo não é simplesmente quando você monta uma empresa com fins lucrativos. Existe o intraempreendedorismo, o empreendedorismo social, né? Então, tem várias formas de você empreender e você encontrou um propósito, encontrou uma causa e abraçou essa causa. Então, em que momento da tua vida isso surge? Bom, na verdade isso surgiu há muitos anos, eu tenho 34, eu falo que desde que eu tinha 12 eu me tornei, assim, uma aliada informal, no sentido de que nasceu a Ana Luísa, que é minha prima, que tem síndrome de Down, hoje uma mulher adulta, mas então eu tinha muito esse contato no ambiente familiar, né, foi a primeira pessoa com deficiência, né, da família, tanto do meu pai como da minha mãe, então eu tinha esse contato, né, nas festas de Natal, Páscoa e tudo mais, mas isso, né, era muito próximo. Enfim, fez muito parte da minha criação. Mas teve uma experiência que eu tive de acessibilidade cultural quando eu vi a versão tátil da Última Ceia, da pintura da Última Ceia,
no lugar mesmo onde está a pintura, eu nunca tinha visto esse recurso, né? Que era uma escultura em gesso para as pessoas cegas conhecerem a pintura. Que demais. E naquele dia, inclusive eu descobri que não era um quadro, né? É realmente numa parede e logo abaixo fica essa escultura. Nesse espaço você pode ficar 15 minutos por visita. Eu acho que eu fiquei 5 minutos olhando a pintura e 10 minutos olhando a escultura, porque aquilo mexeu muito comigo. Porque eu me perguntei como que outras pessoas cegas viram outras obras que não tinham esse recurso. E isso, eu estava no último semestre da Faculdade de Comunicação de Publicidade. E aí eu voltei e perguntei para todos os meus professores como que eu estava me formando, e eu não tinha visto nada de acessibilidade de embalagem, de ponto de venda, de campanha, de redes sociais. Você não tinha tido uma matéria sobre isso? Nada, nada. E aí, isso foi em 2011, há 13 anos. E aí, o argumento que vinha, assim, é que, Ana, mas é uma minoria, não vai ter um grande movimento, as marcas não vão mudar, linhas de produção. E aquilo, assim, eu falei, eu me recuso a aceitar esse argumento, continuo recusando, né, porque são 1 bilhão de pessoas no mundo hoje que tem algum tipo de deficiência, um público potencial de bilhões de dólares, né, segundo a Accenture, seria o equivalente ao 3º maior país do mundo, né, em termos de potencial econômico, é o grupo de pessoas com deficiência. Então, é um grupo, um público em potencial de extrema importância que não era visto, ainda não é muitas vezes, né, muito invisibilizado. E aí, durante essa trajetória, desde que aconteceu essa experiência, né, com a pintura, eu comecei, né, a estudar tanto Libras quanto audiodescrição, me aproximei do movimento dos direitos da pessoa com deficiência, né, me tornei também ativista, né, militante dessa parte, e, né, durante esses 6 anos fui me especializando, tenho uma pós-graduação em tecnologia assistiva, e em 2016 eu percebi que não dava mais para eu não fazer isso da minha vida. Então eu saí, eu trabalhava na área de planejamento, numa agência, e pedi demissão para poder montar a Sondere, que, né, hoje funciona como uma consultoria. Então, né, a gente tem um time de operação enxuto, e aí para cada projeto a gente monta uma equipe multidisciplinar formada por profissionais com deficiência que façam sentido para cada projeto, né, para cada briefing. Sensacional. E aí a gente tem, Ou né, a seja, não entrega. fazer por fazer, né? E sim alguma coisa que tenha impacto na vida dos outros. Com certeza, porque aí a gente está falando, aí a gente pode trabalhar a questão de representatividade, né? Então a narrativa, e aí como a gente trabalha muito com publicidade, né? Eu acredito muito que a publicidade ela tem esse potencial de moldar o imaginário popular, né? Se a gente usa uma expressão tipo, uma família margarina, né? Ou uma coisa assim, vem uma imagem na nossa cabeça. Então, se a publicidade tem esse potencial, essa responsabilidade, né? De criar alguns estereótipos, ela também tem a responsabilidade de desconstruir estereótipos, né? Então, no caso, por exemplo, que uma pessoa com deficiência não pode consumir, sei lá, bebida alcoólica, entretenimento, né? Sair dessa imagem muitas vezes ainda atrelada a uma coisa de um modelo médico, né? De ficar só atrelada à saúde. Então, colocar uma pessoa com deficiência num filme né? E aí eu posso trazer alguns exemplos, né? Um filme de chocolate, um filme de fast food, ajuda a construir essa imagem no público final de que sim, essas pessoas, né, são consumidoras, participam da sociedade, e aí não só para educar a sociedade, mas também educar as empresas, né, que estão Conta pra perdendo gente, até dinheiro. aproveitando esse gancho, conta pra gente do case do Burger King e da Lacta, né, que são Sim, cases de impacto. Né? boa. Para poder tornar mais tangível, assim, eu acho que o primeiro, né, de Burger King foi um filme que a gente fez com a agência David em 2019, e foi o primeiro filme com a audiodescrição aberta na TV. Porque a audiodescrição na TV, normalmente a gente tem que acionar pelo botão SAP, né? Quando fica lá no segundo canal de áudio. Quando tá passando um filme dublado e você quer ver no idioma original, você troca. Só que no comercial, se é 30 segundos, até a pessoa entender que tem audiodescrição e trocar, já passou mais 3 comerciais. Então foi a primeira vez que um filme de marca trouxe a audiodescrição aberta. Então todas as pessoas ouviram a audiodescrição. E na audiodescrição, né, que tem a função ali de trazer as informações visuais, descrevia lá o personagem, que era um homem branco, cego, e ele estava com a coroa de cartolina, né, comendo os sanduíches. E muitas pessoas da comunidade de pessoas com deficiência visual não sabiam da existência da coroa. Uma vez que o filme foi pro ar, as pessoas falaram, que coroa é essa? De onde que veio essa coroa? Por que existe essa coroa? Uau! Né?
E aí... Algo que a gente sabe que E faz quantos... parte da marca. Exato, e quantas gerações, quantos bilhões de dólares já foram investidos na construção de um elemento de marca fortíssimo e simplesmente não estava chegando em grande parte do público, né? Então é muito legal a gente pensar, né, nesse resultado. É muito intangível ao mesmo tempo, né? Não tem como a gente metrificar quantas pessoas descobriram, mas ao mesmo tempo ele é muito concreto porque traz ali uma questão de reputação mesmo, de construção da marca a partir também de outros sentidos, né? Então esse foi de Burger King, e o filme de Lacta foi uma das oportunidades que a gente teve também com a agência David. E o filme de Lacta Sinais foi de 2022, e conta ali, é um filme de 30, um de 15, um de 10 segundos, e a história principal, que é baseada numa história real também, conta ali a história de um homem ouvinte que está numa festa, assim, dá pra ver que é uma casa, e tem várias pessoas surdas que estão sinalizando. Esse filme também é legendado, como eu comentei, né, nem todas as pessoas surdas usam Libras, então a gente trouxe a diversidade da comunidade surda também para esse filme. E, enfim, a história do comercial é que esse cara, que não sabe Libras, que é o ouvinte que não sabe Libras, gostou ali da menina, queria dar uma paquerada, e ele não sabe, então ele pede ajuda para amiga dele, para ele aprender alguns sinais. Fala, como que eu converso com a sua amiga? Aí ela ensina alguns sinais para ele conversa, e ela dá um pedacinho de chocolate, eles se apaixonam. Essa é a história do comercial, que é muito bacana. E aí, nesse processo todo, a gente tinha, né, os consultores surdos que fizeram parte da equipe, identificaram que não existia ainda um sinal da marca Lacta. O sinal, ele é tipo um nome próprio, né? A gente, inclusive, tem uma expressão que é o batismo em Libras. Então, eu tenho um sinal em Libras, que é o meu nome. Eu tenho. Você tem um sinal? Qual que é o seu sinal? Ah, olha só! O meu é parecido, que o meu sinal é assim também, com o cabelo cacheado. A Sonder, a empresa, também tem um sinal. E aí a gente criou o sinal de Lacta, porque, né, ia fazer parte do filme, e a gente ia conversar com a comunidade, né, isso veio, né, vem da equipe mesmo e dos consultores, porque isso é uma curiosidade bacana, né, nem todo mundo sabe, mas só uma pessoa surda pode criar um sinal. Eu, como ouvinte, não posso falar, eu gosto mais do meu olho, eu quero que o meu sinal seja esse. A pessoa tem que conhecer você, conhecer o seu jeito e criar um sinal. No caso de um sinal de marca, a gente pensa o quê? No posicionamento, né, nos produtos, enfim, na identidade visual. E aí, para essa entrega, criou-se o sinal que é assim, né, que é um L e uma voltinha, assim, com a mão nessa configuração, que é o indicador e o dedo médio. Por quê? Esse sinal assim, que são só, né, o dedo médio e o indicador esticados fazendo um movimento de X, é um sinal de chocolate. Esse é o sinal de chocolate. Então, se você quiser aprender chocolate, é um bom sinal. Esse é pra Andressa, que é o chocolatra. Chocolatra, então pronto. Chocolatra é... Já aprendeu o chocolate. Aí, obviamente, né, a letra L, por causa da marca. Então, a gente puxa um pouquinho do sinal do chocolate pro L. E, ao mesmo tempo, quando a gente faz essa imagem, acaba fazendo um retângulo, né? Que é a caixa de bombons, né? Um dos produtos mais antigos, mais conhecidos. Maravilhoso. Então, assim, todo esse processo, né, de pensar a acessibilidade também como um elemento criativo, né, um recurso de acessibilidade também como um potencial criativo da construção da marca, é exatamente o que a gente mais gosta de fazer. Nossa, sensacional. Agora, curiosidade aqui, né? Porque a gente teve lá atrás, né? Daí na minha época, a gente tinha a Xuxa ensinando a gente. Todo mundo passou por esse processo. Não dá pra resgatar alguém brincando, pelo menos? Ah, de amor, beijo. Essa é a cabeça de todo mundo. A ansiedade deu pra comer. Pois é. É claro que é um ótimo começo, né? Mas como no caso da música... Xuxa, volte. Volte. Vamos difundir o alfabeto. Ou vamos encontrar alguém que vai ensinar. Porque as crianças, eu acho que tem um processo que eu acho que é legal da gente falar aqui, e eu queria a sua opinião sobre isso, porque a gente está vivendo uma geração que ela é muito mais inclusiva, né? Que as crianças cobram dos pais. E elas têm um senso de justiça muito maior do que a gente imaginava. Então, o certo e o errado, eles são muito, assim, mais potentes nessa geração do que na nossa época, né? Sim, não, com certeza. Eu acredito muito nas gerações que vêm por aí. Inclusive até pela situação que eu contei da minha prima, né? Então hoje eles estão com 20 e poucos anos, mas quando todos eles eram crianças e era uma turminha, assim, que estava com idade muito parecida, assim, meio escadinha, eu via muito isso, né? Nas brincadeiras,
né, todos os primos juntos ali, sem fazer essa diferenciação, e eu pensava, cara, vão ser adultos melhores do que outras pessoas que não tiveram contato com esse universo. Então eu acredito muito, sim, que quanto antes, né, as pessoas tenham contato com esse universo, né, seja através, né, do contato direto, de repente com um coleguinha na escola, né, e por isso é tão importante falar da educação inclusiva, né, de ter, né, todos os alunos na mesma sala, né, sem pensar em separações ou escolas especiais, ou através também de conteúdos, né, então de criadores de conteúdos, ou empresas, ou até desenhos, né, muitos dos desenhos hoje, eu tenho uma sobrinha de 4 anos, então eu sei um pouquinho só dos desenhos atuais, mas muitos dos desenhos já trazem muito mais, né, também essa questão de diversidade, de acolhimento e de inclusão, que é muito bacana. E aí, vejo muito potencial nisso também, porque vai facilitar depois nas gerações, né, futuras, que a gente não tem as mesmas barreiras que a gente tem hoje, muitas vezes, nesse convencimento, né, de que a acessibilidade é importante, que ela é estratégica, que ela também é inovadora. Então, né, quando a gente fala de empresas que às vezes ainda podem ter barreiras em encarar o investimento em acessibilidade como algo que só traz benefícios. Né? Eu sempre falo que é ganha, ganha, ganha. Ninguém perde quando a gente investe em acessibilidade. Né? O público ganha de se ver mais representado, a empresa ganha por fazer um produto melhor, uma comunicação melhor, a reputação, né, vai chegar em mais pessoas, stakeholders, né, vão reconhecer. É só benefício. Mas você ainda sente, assim, uma certa barreira, né, das empresas entenderem que isso é importante e não, tipo, como, é obrigatório, ou estou fazendo um investimento, eu tenho que fazer. Então, poxa, num prédio mesmo, até mesmo aqui na Dinastia a gente passou por isso, a gente tem que fazer, não é que a gente tem que fazer, eu tenho um tio que é cadeirante, então, ou seja, eu entendo que todo mundo, ele precisa chegar. Então, eu acho que não é eu tenho que fazer porque é obrigatório, e como que você, né, como consultora, uma empresa que se dedica a isso, vê também esse argumento com as empresas. Sim, eu, pessoalmente, eu sempre gosto de começar pelos argumentos positivos, né? Então, trazer, como eu falei, né, uma reputação mais positiva, aumentar o público-alvo em potencial, melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço, né, ter um retorno, né, um possível retorno financeiro, né, relacionamento com stakeholders, né, pauta de ESG, são muitos argumentos positivos. Algumas pessoas, infelizmente, precisam ir pelos argumentos mais negativos no sentido de vamos evitar multa, vamos evitar processos. Cada um tem um processo aí de entendimento. Mas existe ainda assim um pouco de resistência das empresas, né, em reconhecer a importância estratégica de investir em acessibilidade, né? Muitas vezes a acessibilidade, eu falo que ela é sempre urgente, mas nunca prioridade. Tá sempre no plano, mas se precisar cortar alguma coisa, muitas vezes ela é a primeira a ser cortada, né? Num replanejamento, repriorização, ela acaba ficando de fora. E aí, mais uma vez, o quanto pouco estratégico é que quando a gente vê, né, o custo mesmo de implementação, o quanto mais para o final do processo a gente deixar para pensar na acessibilidade, mais caro vai ficar, mais difícil vai ficar, vai impactar, né, a qualidade de vida e do trabalho de todo mundo, porque não vai ter prazo, não vai ter verba, não vai ter espaço. O quanto antes a gente conseguir começar, desde o briefing, desde a concepção do projeto, na produção, e diluir as etapas da acessibilidade, fica mais barato, fica melhor, todo mundo gosta. Então, novamente, né, é muito benéfico e estratégico pensar na acessibilidade como parte criativa do projeto. Mas a gente até estava comentando que, na verdade, essa tomada de consciência vem a partir de uma dor, né? Então, como a Carol falou, o tio dela é cadeirante. Tu teve a questão da tua prima. Eu também tive a questão da minha filha. Quando ela nasceu, também falaram que ela tinha síndrome de Down. Então, eu olhei para isso com um olhar totalmente diferente. Ela não tem síndrome de Down, mas eu fui uma mãe por 3 meses. Então, isso foi as partes da minha vida durante esses 3 meses. E por aí a gente está falando desse assunto até de que realmente vem a partir de uma dor. Como tu vê hoje, assim, o mercado futuro? Porque hoje a Carol, como a Carol colocou, né, que hoje as crianças, elas já são educadas para isso, né? E como tu vê que a inovação pode transformar isso para que outras pessoas, que novas gerações venham já mais adaptadas, né, a isso? Sim. Essa questão vamos dizer assim, da consciência, né, a partir de uma dor ou de um contato direto, ela acaba, né, ela ainda é realmente muito verdade.
Tanto que quando a gente vê até nas empresas que têm comitês de diversidade, né, normalmente as pessoas que participam têm algum contato, né, para serem entusiastas ali do tema. Mas a gente também não pode depender que todas as pessoas tenham esse contato. Por isso que eu sempre trago de novo a responsabilidade institucional, né, das empresas e aí, né, principalmente da publicidade, em acelerar essa mudança, né, em colocar em evidência. Então, quando a gente coloca numa comunicação, né, histórias que contem, né, que tragam personagens com deficiência, com naturalidade, com bom humor, né, desconstruindo esse estereótipo, né, de uma pessoa, né, isolada, que só fica triste ou que só cuida da saúde, né, que não pode viver ali um ambiente de um festival de música, por exemplo. A gente está reforçando, né, esse estereótipo e aumentando essa distância, né, de possíveis tomadores de decisão nas empresas em reconhecer que é um público consumidor. Então, acho que essa parte, né, pessoal, eu falo muito da responsabilidade, né, ou do envolvimento individual, coletivo e institucional, né, em dados momentos a gente pode atuar em mais ou menos em cada uma das esferas. E aí, com relação ao futuro, né, eu, novamente, sou uma otimista. Ainda bem. Eu estava tentando lembrar, o Ariano Suassuna tem uma frase que eu acho que ele é um... agora eu não vou conseguir lembrar, mas acho que ele fala que ele é um realista com ideal, alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora, mas procurem, porque Ariano Suassuna é incrível. Mas com relação ao futuro, de novo, eu acredito muito que tem esse potencial mesmo, né, de transformação com mais velocidade, e principalmente por conta, a palavrinha que você usou, da questão de inovação. Né? Não existe inovação sem diversidade. E não existe inovação sem acessibilidade. Né? Elas andam juntas, elas têm que andar juntas. Não adianta nada eu criar um produto completamente incrível, que nunca ninguém fez antes, e de repente ele vem numa caixa, como que uma pessoa de repente abre essa caixa sem os membros superiores? Ou, enfim, ele tem uma campanha que tem uma trilha sonora que foi feita pelos músicos, né? Tá, e como que tem uma versão visual, como que uma pessoa surda vai ter acesso? Então, a inovação, ela tem que, obrigatoriamente, vir considerando a acessibilidade. A acessibilidade faz parte da diversidade e, consequentemente, da inovação. Pelo menos é assim que eu acredito. E muito importante a gente falar o papel que os investidores, os empresários têm nisso. E é até curioso, porque na minha entrada no Shark eu nem percebi o quanto empresas que têm esse tipo de iniciativa, como Matraquinha, que é uma plataforma voltada para crianças autistas, então se comunica com os pais. Me tocou muito o fato deles falarem, eu escutei o Te Amo do meu filho através da plataforma, né, porque ele não falava. E você ter, por exemplo, a Afra Academy, a Blend Edu, então, entre outras iniciativas da Duo Libres, e é algo que você acaba se motivando a fazer. Inconscientemente você acaba se conectando com isso, e é o que a gente precisa. Ana, eu ficaria mais alguns dias aqui, mas a gente precisa encerrar. Muito obrigada, parabéns pela sua iniciativa, por tudo que você está fazendo, e que mais Anas também se preocupem na inclusão, na diversidade e provoquem essa mensagem para mais pessoas. Obrigada. Obrigada, imagina, eu que agradeço, também ficaria aqui dias, e agradeço muito a oportunidade também, convido, né, a conversa acaba aqui, mas ela pode continuar, então, né, sigam também que ela os nunca perfis. Termine, porque essa conversa é importantíssima. Por favor. E obrigada. Obrigado, pessoal. Valeu!